Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem, hoje e sempre, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na fé do Cristo ressuscitado, Deus sempre foi incompreendido pelos homens, sempre foi incompreendido no seu modo de ser, no seu modo de agir, nas suas leis. Por que nós não compreendemos a dinâmica de Deus? E pior, por que nós não compreendemos a misericórdia de Deus? Certamente porque nós temos medo da misericórdia de Deus. Temos medo de um dia estarmos diante do tribunal de Deus. Porque todos nós temos pecados, temos falhas, todos nós erramos, todos nós temos pecados. E sabemos que um dia, na hora da nossa morte, nós estaremos diante de Deus e vamos ter que prestar contas a Ele de todo tipo de maldade, de injustiça, de pecados, de erros que nós cometemos nesta vida. Mas isto é a nossa mentalidade, porque nós achamos que o tribunal de Deus é igual ao tribunal dos homens, onde nós vamos nos sentar, à nossa frente vai ter um juiz, vamos ter um acusador, o acusador vai colocar todas as coisas erradas que nós fizemos e o juiz vai dar a sentença, o castigo aos erros que nós cometemos. Esta mentalidade que nós temos de tribunal do mundo e aplicamos este tribunal ao tribunal de Deus. Então isto comprova que nós falseamos a imagem de Deus que Jesus revela a nós, que não é mais um Deus juiz, como o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, tinha de Deus. Um Deus juiz, um Deus castigador, um Deus que aplica a lei, e aqueles que não cumprirem esta lei, será punido, será castigado. O Deus de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, ao qual nós seguimos, é um Deus Pai, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que ama a todos, independente de sua condição, de religião, de raça, independente de ser santo, de ser pecador. Deus ama a todos de forma igual. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não nos separa como nós nos separamos.
Deus não separa, esse aqui é santo, então esse aqui é meu, esse aqui é pecador, então esse aqui vai para longe de mim. Não, Deus ama a todos nós. E hoje, no Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir a sua proclamação, Jesus nos dá esta grande lição. Em primeiro lugar, Jesus chamou um cobrador de impostos. Na época de Jesus, o cobrador de impostos era um pecador público, porque ele era alguém que defraudava o povo, ele roubava, ele não tinha piedade nenhuma, principalmente com os mais pobres. Era os mais pobres que eles esfolavam mais, que eles arrancavam mais, arrancavam tudo que tinha. Portanto, era um homem impiedoso, era um homem pecador público. E quem é que Jesus chama? Justamente um pecador deste, para mostrar a nós e para comprovar aquilo que no final do Evangelho ele vai dizer, para nós compreendermos a sua misericórdia, que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Se ele tivesse vindo para chamar somente os justos, aqueles que estão sob a lei, aqueles que cumprem a lei, aqueles que estão em dia com Deus, ele não iria chamar Mateus, ele não iria chamar Pedro, ele não iria chamar, todos os discípulos, ele não iria chamar ninguém, porque quem não é pecador? Que ser humano, fora Jesus Cristo, que não peca? Então Jesus, ao chamar Mateus, ele já nos dá a primeira lição, de que ele chama aos pecadores, assim como ele chamou a mim para ser padre, que sou pecador, ele chama você, ele chama cada um de nós, independente da nossa condição, repito mais uma vez. Por quê? Porque nós merecemos? Ele fez do Padre André sacerdote porque o Padre André é santinho, porque o Padre André merece? Não, muito pelo contrário. Ele chamou o Padre André para ser sacerdote porque é um pecador, porque também é um necessitado da graça dele. E é como sacerdote que ele quer me salvar. E assim acontece com cada um de nós, com cada um de vocês, irmãos e irmãs. Deus chama vocês, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Porque o que Deus vê em nós é a nossa vontade de pertencer a Ele, não os nossos pecados. Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o pecador. Por quê? Ele vê em nós um potencial para a santidade. Ele espera em nós. Ele sabe que nós somos morosos, que nós demoramos para nos converter. Ele sabe que nós somos lerdos para compreender o seu amor. Ele sabe que nós não o compreendemos, que o seu amor é incompreendido. Ele sabe disso. E a grande prova de que o amor dele é incompreendido, a grande prova disso, sabe qual é? É justamente porque nós, seres humanos, ainda não nos convertemos. Porque ele deu a maior prova de amor que ele podia dar, que é o filho dele ser pregado numa cruz, derramou o sangue dele. Esta é a prova de amor que ele nos deu. E nem com esta grande prova de amor, podemos dizer a maior prova de amor que que alguém pode dar pelo outro, que é dar a sua própria vida, ele fez. E mesmo assim, o que aconteceu? Nós ainda não nos convertemos, nós ainda permanecemos nas trevas, nós ainda permanecemos no pecado, nós insistimos em nos manter no erro, nós ainda atendemos aos apelos carnais, nós ainda nos deixamos seduzir pelas tentações do mundo, porque nós não compreendemos ainda a dinâmica do amor de Deus por nós. E é por isso que nós temos medo de nos aproximar do tribunal de Deus. É por isso que nós não compreendemos o amor de Deus. E com esta mesma medida, com esta mesma proporção de ideia que nós fazemos de Deus, nós aplicamos aos outros, não é? O que Jesus hoje nos diz? Que o que eu quero é misericórdia.
Por que Jesus está dizendo isso para nós? Porque nós não somos misericordiosos. Pelo fato de nós não compreendermos a misericórdia de Deus. Por medo, porque nós também somos devedores, porque também nós vamos passar pelo tribunal de Deus, nós não aceitamos que os pecadores, aqueles que nós julgamos, aqueles que nós apontamos o dedo, aquele que nós julgamos serem piores do que nós, porque nós, com muita facilidade, nós nos julgamos melhores que os outros. Ah, porque eu sou padre, eu sou mais santo do que aquele. Ah, porque eu participo da missa, eu sou melhor do que o fulano. Ah, porque eu sou desta pastoral, porque eu trabalho na igreja, porque eu faço caridade, porque eu sou ministro, porque eu sou leitor, porque eu sou cantor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu sou mais santo do que os outros. Entre aspas, eu estou em dia com Deus. E aí, eu quero que Deus seja misericordioso só comigo. Só comigo. Porque eu estou em dia com Deus. E aí eu não quero que Deus seja misericordioso com aquele que não faz o que eu faço, com aquele que está nas trevas, com aquele que está no pecado, com aquele que está no erro, com aquele que está perdido. Eu não quero que Deus seja misericordioso com ele, porque na minha cabeça é injusto, porque na minha concepção, eu quero que Deus seja misericordioso só com aqueles que fazem a vontade dele. Com aqueles que não fazem, eu quero que Deus castigue, que Deus puna, que Deus amaldiçoe, que Deus afaste ele de mim. E o que Jesus hoje está nos ensinando, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus não só chamou Mateus, mas foi na casa dele. O que significa entrar na casa de alguém? O que significa sentar-se à mesa de alguém? Fazer refeição com esta pessoa. O que significa isso? Significa intimidade. Significa entrar na vida da pessoa. E Jesus entrou na intimidade na vida de quem? De um santinho? De alguém que estava fazendo a vontade de Deus? Não. De alguém que estava afastado de Deus. De alguém que estava no pecado. Quer prova maior do que isso, meus irmãos? E por que é que nós, cabeça dura que somos, não entendemos isso? Jesus vai dizer uma palavra um tanto quanto pesada. Ele vai dizer que são os doentes que precisam do médico, não são os sãos. Olha, Jesus vai usar o termo doente, mas Jesus, ele está dizendo para nós que todo aquele que insiste em viver no pecado, todo aquele que insiste em não acolher a sua misericórdia, é doente. Não doente físico, corporal, mas é doente espiritual. É alguém que vai cultivar na sua alma doenças que vão matando a sua alma. Da mesma forma que uma doença corporal, ela vai matando o seu organismo, até matar o seu corpo todo. A mesma coisa, uma doença espiritual vai fazer isso na sua alma. Ela vai matar a sua alma. Você vai secar. Você vai se tornar estéril. Você vai se fechar na sua cidadela de justiça, porque você se acha justo, e você não se abre à misericórdia. E Jesus hoje ele está nos dando uma ordem, está no imperativo. Eu quero misericórdia. Ele está pedindo isso para nós. Eu quero misericórdia. Mas nós só vamos ser misericordiosos quando nós fazermos a experiência da misericórdia de Deus. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso a gente cair, é preciso a gente se esborrachar, é preciso a gente quebrar a cara, é preciso a gente apanhar muito nesta vida, para a gente poder compreender a misericórdia de Deus. Porque é quando a gente cai, é quando a gente se prostra no chão, é quando a gente está arrebentado, quando a gente está todo esfolado, que a gente vai compreender que nós não somos nada,
que nós não somos melhores do que ninguém, de que a nossa força humana, ela é tão ínfime, ela é tão pequenina diante da força de Deus, que nos torna tão pequenos. É quando a gente está prostrado no chão, quando a gente está sem forças, desanimado, cansado, acomodado muitas vezes, que nós vamos perceber que a nossa fé, ela é tão pequenina. Nós vamos perceber que nós precisamos crescer muito ainda, que nós precisamos amadurecer a nossa fé, que nós vamos entender que a nossa força, ela não é nada perto da força de Deus, de que é a força de Deus que é tudo na nossa vida, é a força de Deus que nos conduz, e esta força se chama graça, se chama fé, é a fé que nos sustenta, é a fé que nos coloca nesta dimensão da graça, é a fé, através da nossa oração, que nos une a Deus, que nos une ao céu, e é lá que nós vamos poder então receber esta graça que é derramada sobre nós, que é gratuito, que é dom de Deus, não é algo que eu quero e tenho, mas é algo que eu peço e tenho. Olha que é diferente, hein? O querer do pedir, porque nem tudo que nós queremos, Deus tem condição de nos dar, porque vai depender do quê? Vai depender da minha necessidade e das consequências daquilo que Deus poderá conceder ou não, porque Deus só nos concede aquilo que de fato nós necessitamos e aquilo que vai ser para a nossa salvação e não para a nossa perdição, porque muitas coisas que nós pedimos de forma egoísta, pensando no plano terreno, e que nem sempre vai nos conduzir para a salvação, talvez vá nos conduzir para a perdição, para o pecado, para a condenação. Então Deus não nos concede, porque Deus não concede nada que seja para o nosso mal. Tudo que Deus nos concede é sempre pensando no nosso bem, na nossa realização pessoal. Por isso que nós não compreendemos a dinâmica de Deus, porque quando nós queremos uma coisa, nós queremos na hora, nós queremos aquilo e pronto, acabou. Não, a gente tem que pensar que tudo depende da vontade de Deus, depende da vontade de Deus, e a gente precisa aceitar isso, a gente precisa do tempo de Deus, porque as coisas elas não acontecem no nosso tempo, mas elas acontecem no tempo de Deus. Então, quando nós agimos desta forma, sem misericórdia, sem compreender a Deus, quando nós aplicamos a nossa justiça às pessoas, nós estamos sendo incoerentes com a nossa fé. É porque nós não acreditamos na misericórdia de Deus. Acredita na misericórdia de Deus quem experimentou a misericórdia, quem caiu e foi levantado pela graça de Deus, quem apanhou e foi consolado pela graça de Deus, quem estava nas trevas, na escuridão, e sentiu a luz se aproximando, e essa luz o arrancou das trevas. Só crê na misericórdia quem estava no pecado e foi resgatado pela graça de Deus. Que nós, queridos irmãos e irmãs, possamos fazer esta experiência da misericórdia de Deus, para que sejamos misericordiosos. Em outra passagem, Jesus vai dizer: sejam misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Somos necessitados da misericórdia de Deus, e Deus necessita que nós também sejamos misericordiosos uns para com os outros, e que nós não tenhamos medo da misericórdia de Deus, e não nos esqueçamos do que hoje Jesus nos disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para buscar os pecadores, e Ele deseja a nossa salvação, Ele deseja a nossa conversão, e Ele
espera de nós esta conversão. Mas é preciso reconhecer-se pecador, é preciso arrepender-se dos seus pecados, levantar as mãos para o alto e dizer a Deus: Senhor, perdoa-me, sou um pecador, mas é a tua graça que me sustenta. Senhor, caminha comigo, toma-me pelas mãos e me conduz nos caminhos do teu Filho Jesus, porque quando eu terminar a minha vida nesse mundo, eu quero estar junto de ti, vivendo as alegrias eternas na morada que o seu Filho Jesus preparou para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.